Antes de mais, quero receber as minhas cordiais saudações. É um prazer estar a participar do 5º Simpósio Brasileiro Online de Gestão Urbana. Eu sou o Cláudio Nelson Mateus Lucas, mestrando da pós-graduação de Arquitetura e Urbanismo da Unesp Campus de Bauru. Sou de Angola e neste simpósio estou apresentando o trabalho que tem como tema medição da condutividade térmica em concreto leve produzido com resíduo de pedra basáltica. Eu sou orientando do professor Dr. Maximiliano dos Anjos Azambuja e neste trabalho nós tivemos auxílio do professor Dr. Vicente Luiz Scalo. Este artigo dá continuidade à pesquisa realizada por Lucas Azambuja 2020, que avaliaram as propriedades mecânicas de concreto leve produzido com argila expandida com substituição parcial de 20% da areia natural pela areia de britagem e com aditivo plastificante, na qual foram produzidos dois traços, traço 1 com 100% de areia natural e o traço 2 com 20% de areia de britagem substituindo a areia natural. Foram avaliados corpos de provas com idade de 7 dias. Nesta idade, os resultados mostraram que a substituição de 20% da areia natural pela areia de britagem provocaram uma redução de 6% da resistência à tração por compressão diametral e um acréscimo de 9% da resistência à compressão axial em relação ao traço 1. Os valores de massa específica no estado endurecido foram para o traço 1 e o traço 2 de 1.612 kg metro cúbico e 1.570 kg metro cúbico respectivamente. Entretanto, o traço 2 com areia de britagem apresentou resultados adequados para a produção de concretos leves com resistência à compressão axial de 19,5 MPa aos 7 dias de idade. Valor este que é superior ao mínimo de 17 MPa aos 28 dias, estabelecido para concretos leves estruturais de acordo com a NBR-NM 35 de 95. Como objetivos, a presente pesquisa dá continuidade aos estudos experimentais de concretos leves estruturais com argila expandida como agregado graúdo, elaborados por Lucas e Azambuja 2020. Esta pesquisa apresenta os resultados de propriedades mecânicas em idades mais avançadas, de 28 dias e 7 meses, para os traços 1 com 100% de areia natural e o traço 2 com 20% de areia de britagem substituindo a areia natural, em comparação aos resultados de 7 dias de idade. Entretanto, a principal contribuição desta pesquisa foi a medição da condutividade térmica com a construção de um prototipo de baixo custo em conformidade com a NBR 15220, por meio do método da placa quente protegida. O método utilizado na produção dos concretos leves estruturais nesta pesquisa foi de acordo com as prescrições do IPT-USP e pelo método ABCP. A dosagem e os ensaios foram realizados no Laboratório de Construção Civil da Unesp, campus de Bauru. Os ensaios realizados no concreto no estado fresco, o slump test, e no estado endurecido, que foram resistência à tração diametral, a resistência à compressão axial e a medição da condutividade térmica. Foram utilizados nesta pesquisa os seguintes materiais para a dosagem do concreto leve: cimento Portland CP2F32, os agregados miúdos foram areia natural e areia de britagem, a argila expandida foi utilizado como único agregado graúdo e aditivo plastificante em dois traços diferentes. O traço 1 T1 com 100% de areia natural e o traço 2 T2 com 20% de areia de britagem substituindo a areia natural. Utilizou-se na dosagem o aditivo plastificante na proporção de 1,5% em relação ao peso do cimento. Estudos esses realizados por Lucas e Azambuja 2020. A partir dos dados apontados no texto normativo, iniciou-se um estudo de viabilidade técnica de construção de um prototipo de baixo custo para a medição da condutividade térmica em laboratório. Para isso, foi necessário encontrar os insumos essenciais para a elaboração do prototipo, tais como placa aquecedora, sensor de temperatura, isolante térmico e sistema para leitura dos dados. Após pesquisa, definiu-se que a mesa aquecida utilizada em impressoras 3D,
que servem como base aquecida para a criação das peças por meio dos filamentos expelidos pelo bico extrusor, que seria a mesa aquecida MK2B PCB, com as dimensões 210 mm por 210 mm, por atender os requisitos estabelecidos pela NBR 15220. A dimensão dos corpos de prova para a medição da condutividade térmica foi definido respeitando a razão entre a largura do anel de guarda e a mesa aquecida. Portanto, foram fabricados corpos de prova de 320 mm por 320 mm com espessuras de 50 mm. A figura que é ilustrada agora apresenta um esquema da montagem do prototipo e suas partes essenciais. O sensor Dallas é um sensor peculiar, pois é possível conectar vários sensores ao conector, isso quer dizer a um único cabo, porque cada sensor contém um código único de 64 bits para que se identifique qual deles provém o sinal. Nas placas quentes, os sensores de temperatura foram posicionados de acordo com a imagem que é ilustrada. E na via, os sensores Dallas foram dispostos de acordo com a imagem que é ilustrada. A quantidade e disposição de sensores colocados na superfície de cada placa são idênticas àquelas utilizadas na seção central da placa quente. Para a colocação dos sensores, foram feitos pequenos orifícios e ranhuras sobre a superfície da placa para a passagem dos cabos conectados aos sensores de temperatura. Depois, todas as ranhuras foram preenchidas com pasta térmica. Para a leitura da temperatura, foi conectado os sensores em uma placa microcontroladora Arduino Uno, como ilustra a figura. Para a corrente elétrica, foi usada a fonte elétrica de 12 volts. E para a passagem do fluido de refrigeração da placa fria, foi utilizada serpentina de alumínio para a entrada e saída da água. Esta tabela apresenta os principais insumos do prototipo para a medição da condutividade térmica montada no laboratório e seus preços unitários. E por se tratar da montagem do equipamento que envolve programação e com sistema eletrônico e com linguagem utilizada para reconhecimento dos sensores, a sua montagem foi ajustada para evitar erros de medição das temperaturas por fatores externos ou internos não previstos no seu desenvolvimento. Os resultados de resistência à tração por compressão diametral foram determinados nas idades de 28 dias e 7 meses. A tabela que se apresenta, ela apresenta os resultados dos traços 1 e traço 2. Ressalta-se que são apresentados os resultados na idade de 7 dias, conforme Lucas e a Zambuja 2020. Como se pode observar na figura, nos dois traços estudados, os valores alcançados tanto aos 28 dias como aos 7 meses foram maiores que 2 MPa, valor mínimo de resistência à tração estabelecida pela NBR 7222-2011. Como se pode observar também que entre o traço 1, com 100% de areia natural, e o traço 2, com 20% de areia de britagem, não há diferenças significativas nos resultados da resistência à tração. Isso quer dizer que a influência de 20% de areia de britagem apresentou ser eficiente. Os resultados de resistência à compressão axial foram determinados nas idades de 28 dias e 7 meses. A tabela apresenta os resultados de resistência à compressão axial e resistência à compressão axial característica dos traços estudados. Destaca-se que são apresentados os resultados na idade de 7 dias, conforme o estudo de Lucas e a Zambuja 2020. A NBR NM 35 de 95 estabelece o valor mínimo de 17 MPa para a resistência à compressão axial aos 28 dias para concretos estrutural. Observa-se na figura que os traços 1 e o traço 2 obtiveram resultados superiores ao recomendado
pelo texto normativo. Também é possível observar que houve uma redução da resistência em 16% entre o traço 1 e o traço 2. Entretanto, isto sucede devido à diferença entre as massas específicas. Isso quer dizer que quanto maior for a massa específica do concreto, maior será sua resistência. Aspecto esse observado em diversos pesquisadores, tais como Shaffer et al. 2018, Moravia et al. 2010 e também observados no trabalho avaliado por Angelin 2014. A avaliação da condutividade térmica foi realizada em 2 corpos de prova de concreto idênticos que foram polidos com esmerilhadeira elétrica com lixa rebolo aos 28 dias de idade para os traços 1 e traço 2. Esta figura ilustra os corpos de prova após polimento e depois de polidos foram colocados no prototipo para a leitura das temperaturas. O quadro que se apresenta, ele mostra a leitura das temperaturas para o traço 1. Cabe destacar que a leitura das temperaturas foi realizada de 30 em 30 minutos até que estabilizasse a temperatura. Isso é, após 20 horas de leitura, foi só assim que a temperatura se estabilizou totalmente. Isso aconteceu também no traço 2. A condutividade térmica foi determinada com a expressão que se apresenta. Os resultados de condutividade térmica são apresentados assim como as suas respectivas massas específicas. A NBR 15220 indica para concretos leves com massa específica entre 1.400 a 1.800 kg metro cúbico uma condutividade térmica entre 0,85 a 1,05 WMK. Sendo assim, os concretos estudados apresentam valores de condutividade térmica aceitáveis, por serem inferiores aos parâmetros estabelecidos pela norma. O traço 1, com 100% de areia natural, a condutividade térmica foi menor em 33% em relação ao estabelecido pela norma, enquanto que o traço 2 foi de 49%. Essa pesquisa apresentou resultados relevantes para compreender o comportamento do concreto leve produzido com resíduo de pedra basáltica com relação à resistência à tração por compressão diametral e resistência à compressão axial em idades mais avançadas. Os resultados afirmam que o concreto produzido atende os requisitos necessários para o uso estrutural, pois obtiveram resistência à compressão axial superior a um mínimo de 17 MPa aos 28 dias, estabelecido pela NBR NM 35 de 95. A resistência à tração por compressão diametral foram superiores a 2 MPa estabelecido pela NBR 7220. O prototipo de baixo custo desenvolvido e construído na pesquisa, em conformidade com a NBR 15220, mensurou a condutividade térmica dos concretos leves estruturais produzidos, que apresentaram resultados satisfatórios atendendo os requisitos normativos. Essa contribuição proeminente permitirá a ampliação de futuras pesquisas em resposta à questão do desempenho térmico na área da tecnologia e sustentabilidade na construção civil por outros pesquisadores que desejam mensurar a condutividade térmica em concretos leves. Obrigado.